Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Vamos fazer a resolução da nossa listinha número 4. Vou fazer em duas videoaulas, tá? A primeira videoaula vai da questão 1 até a questão 5 e a segunda videoaula da questão 6 até a questão 10, para não ficar muito longa, beleza? Então vamos lá, revisando tudo que a gente trabalhou de trigonometria nesse período. A primeira questão, eu peço que você calcule o valor daquela expressãozinha ali. Aí você repara que aparece na expressão cossecante, cotangente, secante, cosseno, seno ao quadrado. Opa, prof, é verdade. Ou seja, está aparecendo tudo que a gente trabalhou. Então vamos lembrar na trigonometria. Quando a gente começou a falar do nosso ciclo trigonométrico, a gente viu que o nosso ciclo trigonométrico era dividido em 4 partes idênticas, que eram chamadas de quadrantes, lembra? Aqui era o nosso primeiro quadrante, aqui era o nosso segundo quadrante, nosso terceiro quadrante e o quarto quadrante. Lembram disso? Beleza. O que a gente trabalhou? A gente viu que, como era dividido em 4 quadrantes, o nosso ciclo trigonométrico 360 graus, uma volta completinha, ele na verdade era formado assim, ó. Opa, calma aí só um pouquinho que eu peguei a caneta errada. Ó, ele era dividido assim, 0 andava 90 graus, andava 180 graus, 270 graus e dava uma volta completa, 360 graus. Tudo bem? Ah, professora, você também representou em radianos, porque a gente sabe que a gente pode representar o ângulo em grau ou em radiano. Exato. Quando era em radiano, a gente sabia que π equivale a 180 graus. Então, aqui era os 180 graus. 90 é a metade de 180, então π sobre 2. 270 era 3π sobre 2. E uma volta completa era o equivalente a 2π. Beleza? Em seguida, eu mostrei para vocês que os eixos, que até então eram x e y, eles eram representados por algumas razõezinhas trigonométricas. O eixo x, que era o eixo que eu brincava com vocês, que estava deitadinho, que estava com sono, era justamente o eixo dos cossenos. O eixo y, o eixo vertical, que estava de pezinho, sem sono, era o eixo dos senos. Paralelo ao eixo dos senos, a gente trabalhou com a ideia da tangente. Eu não vou botar aqui para não ficar feio, mas paralelo ao eixo dos cossenos, a gente tinha a cotangente. Lembram disso? Beleza. Aí em seguida eu mostrei para vocês que o sentido anti-horário, ok? Ou seja, o sentido contrário do relógio, era o sentido positivo do meu ciclo trigonométrico. E o sentido horário era justamente o sentido negativo do meu ciclo trigonométrico. Com isso, nós começamos a representar os ângulos, né? E a reduzir ao primeiro quadrante. Só que, por que a gente reduzia ao primeiro quadrante? Bora lá. A gente estudou o seguinte, o seno, o cosseno e a tangente, o famoso C, taco, ele era positivo em que quadrante do seno, pessoal? 12, tangente 13, cosseno 14. Ah, professora, mas por quê? Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, um ângulo que está aqui, ó, pertencente ao segundo quadrante, está entre π sobre 2 e π. Por exemplo, sei lá, 120 graus. Você concorda que a imagenzinha dele, meu eixo senozinho, vai ser um valor o quê? Positivo. Repara, ó, no segundo quadrante é positivo. Em compensação, a imagenzinha dele aqui, ó, no meu eixo x, vai ser o que, pessoal? No eixo dos cossenos? Negativo. Ah, então o cosseno no segundo quadrante é negativo. Perfeito. Se eu fosse pensar na tangente, seria justamente o prolongamento. Esse eixozinho aqui da tangente, ó, ele seria positivo ou negativo? Ô, prof, tá para baixo, negativo. Então, no segundo quadrante, ó, a tangente também é negativa. Beleza? Aí a gente fez o estudo do sinal. Em seguida, eu mostrei para vocês que existiam outras 3 razõezinhas trigonométricas, que eram justamente as inversas do seno, do cosseno e da tangente. O inverso do seno era a cossecante. O inverso da tangente era a cotangente. E o inverso do cosseno era a secante. Ai, prof, eu sempre confundo.
eu tenho na minha cabeça que o inverso do seno é a secante. Aí o que você vai lembrar? O que seria o inverso, pessoal? Então, olha só, a cossecante, eu estou falando que é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre seno. Você vai lembrar o seguinte, ó, se você pensar que cossecante é com cosseno, não vai combinar, ó, co, não pode, beleza? E nem c. Então, você já sabe que não vai ser a cossecante com o cosseno, e sim a cossecante com o seno. Beleza? Opa, aqui eu apaguei, que é a secante. Tá, professora, por que você está escrevendo aqui no estudo do sinal, do seno, tangente e cosseno? Porque as suas inversas também serão positivas nos mesmos quadrantes. Ah, então a cossecante também é positiva no primeiro e no segundo, a cotangente no primeiro e no terceiro, e a secante no primeiro e no quarto. Perfeito? Perfeitinho. Agora vamos começar a resolver então essa expressão. Eu quero que você calcule a cossecante de 210. Pensa comigo. 90 primeiro quadrante, 180 segundo quadrante. Você concorda então que o 210 está por aqui? Um pouquinho mais de 180? É verdade, professora. Beleza, pessoal. Se está um pouquinho mais de 180, vamos lembrar do nosso famoso falta, passa, falta. Lembram disso? Quando a gente queria reduzir, né, achar o ângulo, o arcozinho côncavo. Ah, é verdade, professora. Aí o que a gente fazia? Quanto passou de 180? Ah, passou, na verdade, 30. Beleza. Então, a cossecante de 210 equivale a cossecante de 30 graus. Só que tem um detalhe. A cossecante não é o inverso do seno? Fala pra mim, gente, o seno no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Olha lá pro seno. Prof, negativo. Então, o valor dessa cossecante vai ter que ser o quê? Negativo. Vamos resolver logo essa cossecante? Se é o inverso do seno, o seno de 30 é 1 meio. O inverso de 1 meio seria 2 sobre 1. Como o sinal é negativo, esse pedacinho vai dar quanto? Menos 2. Deixa guardadinho aí. Vamos resolver agora a cotangente de 2.790. Nossa, professora, como é que eu vou fazer isso? Galerinha, uma volta completa é equivalente a 360 graus, certo? Então eu preciso saber, deu mais de uma volta. Então eu preciso saber quantas voltas deram. O que a gente faz? 2.790, eu vou no cantinho e divido por 360. Então eu tenho que pensar, quem vezes 360 que dá perto dos 2.700? Vou tentar o quê? O 7. Porque eu sei que 7 vezes 360 dá 2.520. Subtraindo 0, 9 menos 2, 7, 7 menos 2, 5, 2 menos 2, 0. O que significa? Deu 7 voltas completas e parou aonde, gente? No 270 graus. Então é equivalente a calcular a cotangente de 270. Galerinha, 270 está em que quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Professora, não está em nenhum quadrante. Ele está justamente sobre o eixo. Opa, então calma aí. Se a cotangente é o inverso da tangente, ao invés de ser seno sobre cosseno, vai ser o que, gente? Cosseno sobre seno. Concordam? Porque a cotangente é o inverso. Ah, professora, ficou fácil. O cosseno nesse ponto aqui, 270, é quanto, gente? Cosseno eixo x? 0. 0 dividido por menos 1 vai dar quanto? 0. Deixa guardado, então, esses dois pedacinhos. Aqui em cima, então, eu já sei que ficou menos 2, menos 0. Beleza? Vou fazer agora o denominador. Repara só, pessoal, no denominador eu tenho a secante de 1.200. Vou fazer o mesmo esquema, vou pegar o 1.200 e vou dividir por 360. Quando eu faço isso, 3 voltas completas dá 1.080. Quando eu subtraio, sobra quanto? 120. Beleza, então isso aqui é o equivalente ao seno de 120 graus. Secante. Detalhe, a secante é o inverso do cosseno. 120 graus, gente, como se estivesse aqui. O cosseno, nesse caso, é positivo ou negativo? Negativo.
negativo. Nesse quadrante, a gente pergunta o quê? Quanto falta para completar os 180? Ah, professor, então é o equivalente a secante de 60. Ou seja, qual é o valor do cosseno de 60? 1 meio, né? Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. O inverso, então, vai ficar 2 sobre 1. Então, o resultado aqui vai dar menos 2. Então, aqui embaixo já deu menos 2. Galerinha, cosseno de 60π. A gente sabe que de 2π em 2π, a gente dá uma volta completa. Ué, professor, então 60 dividido por 2 vai dar o quê? 30. Exato, então vai cair justamente o quê? Cosseno de 0. O cosseno de 0 é quanto, pessoal? 1, concorda? Ah, cosseno de 0? Beleza. Lembra? 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Ok. Agora eu tenho que calcular o seno ao quadrado de 330. Vamos fazer aqui. Repara, pessoal. Esquece o quadrado no momento. Seno de 330 está no quarto quadrante. Estaria aqui assim, ó, no quarto quadrante, 330. A pergunta que eu faço é, quanto falta para completar os 360? Ah, professora, faltam 30. Beleza, então eu estou calculando, na verdade, o seno de 30 graus, com um detalhe. 330, por estar no quarto quadrante, olha a imagem. A imagem do seno é o que, pessoal? Negativa. Beleza, qual é o valor do seno de 30? Meio. Então vai ser menos meio. Só que é o seno ao quadrado. Opa, prof, então isso aqui é o quadrado. Esse cara então vai dar quanto, gente? 1/4. Até aí tudo bem? Permanece o sinal aqui da frente, ó, menos 1/4. O que eu vou fazer agora, pessoal? Continha. Ah, lembrando, hein? Tudo isso aqui, ó, já ia passar batido. Eu quero a inversa. Não esquece, não. Então, na verdade, eu vou ficar assim, ó, menos 2 sobre... Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 menos 1/4, tudo isso elevado a menos 1. Galerinha, ajuda aí. Menos 2, tira o MC embaixo. Vai ficar menos 5/4. Tudo isso elevado a menos 1. Beleza? Menos com menos eu já sei que vai dar mais. Então isso aqui vai ficar 2, que multiplica 4/5. Tudo isso ainda elevado a menos 1. Professora, deu 8/5. Só que como está elevado a menos 1 ao inverso, isso aqui vai dar 5/8. E você ia marcar que letra, galerinha? Letra A. Beleza? Essa questãozinha a gente faz devagarzinho. O que você tem que reparar? Quantas voltas deram, né, do seu ciclo trigonométrico? Onde parou? Perceber, falta, passa, falta. Analisar o sinal, se é positivo ou negativo. Tudo bem? Vamos para a questão. Na segunda questão, pessoal, parte, né, tranquilinha da gente fazer. Repara só. Seno de π sobre 4 é igual a seno de 7π sobre 4. Ah, professor, é fácil. Seno de π sobre 4, eu já sei que π sobre 4 é 180 por 4, que dá 45. Então, professor, ele está comparando seno de 45... Ah, professor, se eu fizer a mesma coisa aqui, 7 vezes 45, 315. Aí ele está falando que são iguais. Galera, só de você olhar o quadrante, esse cara está no primeiro quadrante, esse cara está no quarto quadrante. O seno no primeiro quadrante é o que, pessoal? Positivo. E no quarto quadrante? Negativo. Então eles podem ser iguais? Não. Falso. Errado. Um arco de 1 radiano é menor que um arco de 50 graus. Ai, professora, calma aí, não estou lembrando disso. Lembra que eu defini para vocês, pessoal, que 1 radiano equivale a 180 sobre π? Ou seja, 180 dividido por 3,14, que dava aproximadamente na sua calculadora 57 graus. Então ele está falando que 1 radiano é menor que 50 graus? Não, pessoal. Se é 57, é maior que 50 graus. Então esse item também está errado. Aí nós brincamos com o relógio. Começamos a brincar com o reloginho, vendo o ângulozinho de 30 graus a cada horinha. Lembram disso? E aí no final eu falei para vocês, galera, mas tem uma formulinha, que é a fórmula mágica. Módulo de 30H menos 5,5 vezes M, que é o minuto. H, que é a hora. Beleza, se é 1,20, então é 30 vezes o H, que é 1, menos 5,5 vezes
os 20 minutos. Lembram disso? Fazendo as continhas, o 30 menos 5,5 vezes 20, adivinha quanto vai dar? Menos 80. Como está em módulo, mais 80. Ele está afirmando, então, que o ângulo agudo, ou seja, o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, é igual a 80 graus. Perfeito. Item certíssimo. Olha o próximo item. Pura teoria, né? Que a gente aprendeu. Vamos lá. No nosso próximo item, ele vira para você e fala assim, uma circunferência, ela tem 28 centímetros de diâmetro. Galera, se o diâmetro é 28 centímetros, ele está te dando que o raio vale quanto? A metade. Beleza, 14 centímetros. Tudo bem. Aí ele afirma o seguinte, então, a medida do ângulo central correspondente a um arco. Você imagina o seguinte, que eu tenho um ângulo central aqui, correspondente a um arco, beleza? Esse arco equivale a 12 centímetros. Eu posso afirmar, então, que é menor que um radiano? Professor, não faço a menor ideia. Vamos lá. A definição de radiano dizia o que, pessoal? O radiano, na verdade, corresponde a um arco, lembra? Um arcozinho, beleza? Cujo o comprimento dele, esse tamanho do arco, é igual à medida do raio da circunferência, ok? Em que ele contém. Calma aí. Se a nossa circunferência tem raio 14, você concorda então que 1 radiano equivale a 14? É, professora. Então é menor, esse comprimentozinho de 12 centímetros é inferior, galerinha, aos 14? É. Então esse item é sincero, certinho. E o último item, ele vira para você e fala, a primeira determinação positiva de um arco de menos 13π sobre 4 radianos é 3π sobre 4. O que a gente fazia mesmo para descobrir quantas voltas tinha dado e onde parava? Ah, professor, a gente pegava o 13, dividia por 4. Pensava no número par. Não pode ser 3 vezes 4, 12. O número par tinha que ser 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar nos 13, faltam 5. Aí como que eu leio isso, pessoal? 5π sobre 4 mais os 2πs, não é? Isso, professora. Só que detalhe, galera. Isso aqui está no sentido o quê? Negativo. Ele falou que é menos 13π sobre 4. Beleza? Ô, professor, então calma aí. Se é menos 13π sobre 4, se a gente fosse desenhar o nosso ciclo trigonométrico, ele está nesse sentido contrário. Exato. Galerinha, você sabe que 5π sobre 4 equivale a 225 graus. Certo? Ó, 45, né, que é π sobre 4, vezes 5. Então eu tenho que marcar 225 graus no meu ciclo trigonométrico. Aqui é 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. O professor está por aqui então. Está no nosso segundo quadrante. Perfeito. Então aqui tem menos 225. Se eu quero a primeira determinação positiva, você concorda que tudo isso aqui, ó, equivale a 225. Logo, 360 menos os 225 vai dar quanto, pessoal? 135. Então, 135 é a sua o quê? Primeira determinação positiva. Tá, professora, mas 135 é a mesma coisa que isso aqui? É, né, galerinha? 3 vezes π sobre 4, π sobre 4 é 45. 3 vezes 45, adivinha quanto dá? 135. Então, esse item também é correto. Então, ficou errado, errado, certo, certo, certo. Beleza? Segue adiante, galerinha. Questão 3. Mesmo estilo da questão número 1. Muito parecida, tá? Só que você tem menos continha para fazer. Você vai calcular, então, a secante de 2100. Vamos devagar. Secante de 2100. Então, a primeira coisa que eu preciso é perceber que 2100 eu vou dividir por 360 e vou descobrir quantas voltas vai dar. Ah, prof, vai dar 5, vão dar 5 voltas, porque vai dar os 1800. Subtrai 0, 0, empresta 300. Então, significa que equivale a secante de 300. Detalhe. 300, galerinha, está em que quadrante? Quarto quadrante. Secante é o inverso de quem? Do cosseno. Você concorda que o cosseno no quarto quadrante, ele é positivo? Então, o resultado aqui vai ser positivo. E você concorda que por estar no quarto quadrante, a pergunta é, quanto falta para 360? Ah, professor, então isso aqui equivale a dizer que é secante de
60 graus, que é o que falta para o 360. Secante é o inverso do cosseno. O cosseno de 60 é 1/2. O inverso, então, vai dar quanto? 2. Deixa guardadinho esse valorzinho para você. Vou calcular agora o cosseno de 4455. Mesmo esquema, divide por 360. Nossa, professora, vai dar mais de 10 voltas aí. Exatamente. Se você fizer 12, vai dar 4, 3, 2 e 0. Quando você subtrai, aqui fica um 3, aqui fica 1. Beleza, significa que parou aonde? No 135. Galera, o cosseno de 135 está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno vai ter que ser o quê? Negativo. Eu faço a pergunta, quanto falta para o 180? Ah, prof, cosseno de 45, com sinal o quê? Negativo. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Deixa guardadinho aí também, ó. Beleza? Então, eu já tenho 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Vou olhar embaixo agora. A cotangente de 225. A professora, 225 está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a cotangente e a tangente são positivas. Beleza. Aí eu pergunto, quanto passa de 180? Ah, professora, fácil. Passa o quê? 45. A tangente de 45 é quanto, gente? 1. O inverso de 1? 1. Positivo. Ah, professor, então, na verdade, nosso valor P ficou 2, que multiplica menos raiz de 2 sobre 2, tudo isso sobre 1. Simplifica o 2 com 2, numerador, denominador. Adivinha quanto deu a resposta? Menos raiz de 2. Beleza? Segue adiante. Questão 4. Eu dou o valor do cosseno de um determinado ângulo. Eu falo para você que esse cosseno, esse ângulozinho x, ele está entre π sobre 2, ou seja, 90, e 180. Então, ele está no segundo quadrante. Tudo bem? Aí, o que a gente fez? Ah, professora, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, eu posso muito bem pegar esse cosseno, levar ao quadrado e resolver essa expressãozinha. Pode. Só que esse não é o intuito. Eu mostrei para vocês que tem uma maneira mais fácil. Vamos visualizar isso dentro do triângulo retângulo. O que o cosseno é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, professor, então calma aí. Se a gente botar aqui o ângulo x está aqui, o adjacente é esse, o oposto é esse, e a hipotenusa de frente para 90 graus, não é? Então calma aí, ele está falando que aqui vale 12, que é o cateto adjacente, e que a hipotenusa vale quanto? 20. Professor, esse triângulo está com cara de ser aquele pitagórico, 3, 4 e 5. Só que ele multiplicou o 5 por quanto para dar 20? 4. Ele pegou o 3 e multiplicou por quanto? 4 para dar 12. Então, eu vou pegar o 4 e multiplicar por quanto? 4. Qual vai ser o valor do cateto oposto? 16. Professor, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer Pitágoras, sem problemas. Faz Pitágoras que você vai ter o mesmo resultado. Beleza? Ele pediu o que mesmo, gente? A cotangente. Então, vamos analisar o seguinte. A cotangente no segundo quadrante é positiva ou negativa? Prof, é negativa, porque a tangente é no 13, primeiro e terceiro, então a cotangente também. Então eu já sei que vai dar um valor negativo. Tudo bem? A cotangente não é o inverso da tangente? Ajuda aí, gente. A tangente é coK. Então esse aqui vai ser o quê? KCO. Quem é o seu cateto adjacente? 12. Quem é o seu cateto oposto? 16. Posso simplificar em cima e embaixo por quanto? Posso dividir por 4. Quando eu faço isso, eu fico com menos 3, o quê? Quartos. Acabou. O valor, então, da minha cotangente, menos 3 quartos. Tranquilo? A última questãozinha dessa aula é, novamente, a respeito de ângulo formado pelos ponteiros de um relógio. Ele coloca para você às 13 horas e 42 minutos. Ah, prof, muito fácil. 30 vezes H, 13 horas é 1 hora, menos 5,5 vezes 42. O que você vai fazer? Fazendo as continhas, você vai chegar em 30 menos 231. Professor, aí vai dar 201 em módulo. Isso aqui, gente, é o menor ângulo? Não. Tira 360, 180.
59. Então, se eu pegar os 360, que seria a volta completa, e tirar o 201, eu vou ter o valor do menor ângulo formado pelo ponteiro dos relógios, 159. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Lembre-se, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, curte. Cada vez que eu postar uma nova videoaula, você vai receber um e-mail, uma notificaçãozinha avisando. Beleza? Beijo grande e até a próxima.